Então vamos lá, meus amigos, responder perguntinhas de vocês. Mais uma vez, sempre é bacana isso. Então vamos lá, meus amigos, responder as perguntinhas que vocês fizeram na aba de comunidade do canal, bem como no Facebook do canal. Se você tem interesse aí que eu responda algumas perguntas, se você fizer uma pergunta bem bacana, hein? Pô, quem sabe, né? Eu respondo aqui nesse programinha que eu tenho semanal. Não deixe de participar, então vamos começar a brincadeira toda aqui. Victor Dourado, Fábio, qual, na sua opinião, foi o melhor arco de histórias das mensais do Morcegão dos últimos anos, contando os 952 e Renascimento? Esses últimos anos a gente não pode dizer assim que o Batman teve histórias ruins, né, histórias fracas ou coisa do tipo. Teve muita coisa boa desde lá dos 952. Eu sei que a fase do Scott Snyder e Greg Capullo é odiado por alguns e amado por outros. Eu particularmente não tenho nenhum problema específico com esse trabalho, eu acho só que não é a melhor coisa do mundo com o Batman especificamente. Mas ainda assim, se você pegar, por exemplo, Batman e Robin do Peter J. Tomasi e Patrick Gleason, você vai achar muitas boas histórias por lá, boas histórias de interação do Batman com o Damian, com o Bruce e com o Damian, que é bem legal. Inclusive eu sempre digo que por mais que o Grant Morrison tenha estabelecido bem o Damian, eu acho que foi o Peter J. Tomasi que criou o Damian conforme a gente gosta hoje em dia. Eu penso muito nisso, eu acho que o Peter J. tem uma participação muito grande e importante com esse personagem. E o Tom King fez um trabalho muito interessante também, né? Por mais que o trabalho final dele não tenha sido uma das melhores coisas. Eu acredito que o melhor arco desses últimos anos, pra mim, que trabalhou umas coisas muito interessantes do personagem, foi Dias Frios, que é escrito pelo Tom King e desenhado pelo Lee Weeks, que é muito bom, meus amigos. Trabalha muito bem o lance do Batman e religião, o lance da existência do Batman, o lance do conflito do Batman com o próprio Bruce Wayne, a maneira como o Batman atua, sei lá, capturando o Senhor Frio, a maneira como a violência é usada para capturar o Senhor Frio, e como aquilo pode ser usado contra o Batman. É muito interessante nesse arco de 3 partes como isso é estabelecido. É uma boa história, uma puta história, na minha opinião. Eu acho que é um dos poucos arcos que eu parei pra pensar realmente assim sobre a figura do Batman, sobre a maneira como o Batman atua e sobre a religião do Batman. Então, pra mim, nesses últimos anos, eu acho que esse foi realmente um dos melhores arcos que eu li envolvendo essa figura que a gente tanto gosta. Eu recomendo fortemente vocês darem uma olhada nisso. Saiu nas mensais da editora Panini. Eu lembro exatamente os números agora, vou tentar colocar na edição aqui aparecendo, coisa do tipo, mas vale muito a pena ler esse material, meus amigos. Sério, na boa, vale muito a pena ler. Pequena, você gosta do Azrael, o Jump Valley? Acho que merecia mais destaque nas HQs ou nas animações e filmes. Eu gosto da figura do Azrael, eu acho que ele foi trabalhado com o tempo e foi melhorando o que a gente conhecia dele, pelo menos na Queda do Morcego. Ele não era um puta personagem, eu não diria isso, mas aos poucos ele foi sendo trabalhado de uma maneira interessante. Eu acho que até na Queda do Morcego, quando é colocado o lance do sistema, do pai dele e do São Dumas enchendo o saco dele ali, tem todo o conflito na cabeça dele, é interessante. E o título do Daniel O'Neil, do personagem, também foi interessante. E por incrível que pareça, o Azrael está cada vez mais voltando a figurar nos quadrinhos aí com mais frequência, por assim dizer. Ele tá aparecendo em A Maldição do Cavaleiro das Trevas, na verdade é A Maldição do Cavaleiro Branco, desculpa. Ele tá aparecendo agora também no Batman The Adventures Continue, ele acabou de chegar nos quadrinhos lá no capítulo 7, na versão digital. Ele também tá sendo relançado no Brasil aqui, né? Não sei se isso conta, mas de qualquer maneira tá mais aparecendo pra nós também aqui brasileiros. E eu acho que valeria a pena realmente ele aparecer aí em uma animação. No filme não sei ainda, mas uma animação eu acho que valeria a pena aparecer, talvez adaptando até aquela do Morcego, apresentando essa figura de Jump Valley aí, trazendo lá uma trilogia de animações, dando uma enxugada na queda e trabalhando o personagem, quem sabe. Mas eu achei ele interessante, né? Dentro dos problemas dele, a maneira como ele é criado. Eu acho que a maneira como está sendo apresentado no Batman Adventures Continue, que daqui a pouco deve chegar no canal Review, já está disponível para os membros, é muito interessante como eles colocaram esse personagem junto com o Bruce. Eu gostei muito da maneira como foi adaptado para o universo Animated. Então é um personagem que é interessante, um personagem que com o tempo foi ficando mais interessante também. Tem uma roupagem muito bacana envolvendo esse lance de religião e assim por diante. Então pra quem não conhece o Azrael, vale a pena dar uma olhadinha aí. Acho que talvez a melhor história com ele ultimamente é A Maldição do Cavaleiro Branco. Tá muito legal a participação dele lá, então dei uma olhada. Armando Lucas, tirando o Coringa, qual é o seu vilão favorito do Batman? Bem verdade, eu coloco o Coringa como Or-Concurs. Eu não digo assim que ele é o melhor vilão na minha opinião. Ele é um grande vilão assim no Batman e você sempre tem que tirar uma listagem quando você quer falar de melhores vilões, porque ele sempre vai estar em primeiro. Não tem graça falar sobre isso, sabe? Com o Coringa junto. Mas o meu vilão favorito do Batman é o Duas Caras. Eu acho que é um personagem que é muito, mas muito sofrido, com problemas tanto na questão mental
e também nessa questão do acidente dele. E as origens que são contadas, eles são bem interessantes. Já a origem lá da Era de Ouro, dos anos 40, é muito bem feita. Eu acho um bom trabalho feito lá com o personagem. Inclusive foi criado pelo próprio Bob Kane, né? O Bob Kane geralmente não tem muita participação dentro da criação dos personagens do universo do morcego, mas esse especificamente, Bob Kane, tem o seu dedinho. E tem muitas origens interessantes além disso também. Tem uma que eu gosto bastante, que eu já citei algumas vezes no meu vídeo, que é o Olho do Beholder, onde nós temos uma origem pós a crise nas Infinitas Terras. E é muito interessante como trabalha um problema que o Duas Caras tem com o pai dele. É um gibi um pouco violento. Ali quando eu era criança eu fiquei meio, nossa, que cara é esse? Que personagem é esse? É uma história que é antes do Longo Dia das Bruxas, que mostra a dualidade do Harvey Dent, no sentido assim de querer plantar prova para incriminar o bandido lá, que ele sabe que fez cagada. É interessante como é trabalhado o personagem ali dentro desse viés de ser um duas caras mesmo. O cara que quer a justiça, que quer resolver os problemas de Gotham, mas tem toda a burocracia da justiça. E ele quer resolver o negócio de uma maneira que não é legal. E o próprio Batman vê isso, fica meio, putz, calma lá. É uma história que eu acho que saiu só uma vez no Brasil, que merecia ser republicada. Que é a primeira história que eu li do Batman em quadrinhos, que foi publicada no Brasil na Batman, manual número 2 da editora Abril. Uma história que vale muito a pena. Então, de qualquer maneira, o que eu posso dizer é que o Duas Caras, pra mim, é o melhor vilão do Batman. Por mais que tenha o Coringa aí, mas eu tiro fora o Coringa da equação e deixo o Duas Caras ali. Diego Pellegrini, quais quadrinhos além da DC você acompanha? Então, se for falar de super-herói, eu não acompanho quase nada além do Batman, sabe? Porque, como eu sempre digo, o Batman já tem muita coisa pra acompanhar de super-herói e já meio que me deixa já saturado de super-herói. Então eu gosto de pegar outras coisas além disso. Então basicamente eu vou ler lá um mangazinho. Eu tenho lido frequentemente Lobo Solitário, tenho lido também I Am a Hero, que é um mangá sobre zumbis. Tenho lido Dragon Ball Super, que é sempre um mangá divertido de lutinha aí, que dá pra dar umas risadinhas bem bacanas. Inclusive fica a dica pra vocês darem uma olhada. Eu acompanho de uma maneira um pouco mais religiosa também The Walking Dead. Eu acompanhava quando saiu pela HQ Maniacs. Aí a HQ Maniacs começou a demorar pra caceta pra lançar os quadrinhos, eu fiquei meio decepcionado. Mas quando entrou o Panini começou a lançar um pouco mais agilizado os novos encadernados, eu comecei a acompanhar direitinho e é uma boa história, é um quadrinho que eu leio rapidão porque é muito bom, como eu sempre digo. Recentemente terminei de ler Akira também, li o 6º número, bem interessante. Eu gostei bastante do mangá, mas acho que o último número não me pegou muito, sabe? Eu gostei muito da construção, como foi indo além da animação, que a gente conhece. E foi legal ver como é que o New Tóquio ficou, mas acho que o último número eu não curti tanto assim quanto eu gostaria de ter curtido, não sei. E também de vez em quando eu leio Vertigo, eu leio por exemplo o Y, o Último Homem, leio também as coisas que tem sido do Alan Moore recentemente, e também tenho lido por exemplo Parker do Darwin Cook, e tem sido bem interessante essas leituras. Lucas Araújo, uma equipe criativa que nunca trabalhou com o Batman ou que trabalhou muito pouco e você queria que fizesse um trabalho mais longo. Hoje em dia com a T&T aí meio que influenciando bastante para trazer a DC para um escopo um pouco mais chamativo, digamos assim, que você tá até vendo aí DC Fandom, você vê aí essa questão toda da HBO Max, trazendo o Snyder Cut, trabalhando com coisas que os fãs sempre estão pedindo. Eu acho que talvez eles deveriam dar uma elevada um pouquinho a mais em relação a roteiristas de quadrinhos. Tempos atrás rolou um boato que o roteirista de 12 anos de escravidão iria escrever as histórias do Batman a partir da edição número 100 lá, com o Luke Fox sendo Batman. Que não sei se vai acontecer, se realmente era um boato, a gente não sabe como é que estão as coisas na DC aí, depois que o Danny Dio caiu fora. Mas eu acho que a DC, o Warner, a TT deveriam realmente fazer isso, trazer roteiristas, outras pessoas fora do meio dos quadrinhos para escrever os medalhões. Talvez pegar, sei lá, um Quentin Tarantino e trazer ele para escrever um quadrinho. Ele é fã de quadrinhos, ele queria fazer uma adaptação do Luke Cage lá nos anos 80, 90, uma coisa assim. Pegar o irmão do Christopher Nolan lá, o Jonathan Nolan, e trazer para ele escrever um arco de histórias com o Batman, por exemplo. Isso seria muito interessante. Talvez pegar o Ben Affleck, por exemplo, aí que não sei lá se ele vai fazer filme ou não do Batman, se tem alguma coisa para fazer lá junto com o Zack Snyder, coisa do tipo. Se ele não for fazer, pegar lá a história dele, vai, vem aqui Ben Affleck, adapta aí pra um quadrinho, vamos lá, faz isso aí. Pode chamar o Kevin Smith lá pra ajudar, já que Kevin Smith tem aí um pouco mais de traquejo em relação a quadrinhos, e os dois fazem lá o arco deles envolvendo Batman. Eu acho que tinha que ter isso, sabe? Tinha que trazer mais essa galera que realmente não é muito do meio pra trazer uma coisa diferente com os personagens. Eu acho que ficar sempre nas mesmas equipes criativas é uma coisa que acaba deixando as coisas muito parecidas sempre. Eu acredito que não há muita evolução depois disso. Então, na minha visão, eu acho que deveriam fazer isso. No passado a gente teve um pouquinho disso. O Joss Whedon foi trazido para escrever os X-Men. Teve também o Richard Donner junto com o Jeff Jones escrevendo um arco do Superman. Então isso é interessante fazer, sabe? Então minha sugestão aí pra TT, Warner, DC é realmente investir em outras pessoas aí pra escrever quadrinhos. Eu acho que vai ser um
uma outra forma de você chamar a atenção da galera também. Quem não ia querer ler um quadrinho do Batman escrito pelo Quentin Tarantino, ou pelo próprio Ben Affleck, os fãs do Ben Affleck iam pirar, então acho que seria uma grande saída aí. Vamos lá, Gabriel Bielka, tu prefere que adapte Flashpoint no filme solo do Flash com Jeff Dean Morgan recebendo a oportunidade de nos proporcionar o Batman Thomas Wayne, ou abordem já de cara o multiverso, assim tornando possivelmente essa teoria que se criou de voltar Keaton como Batman Bruce Wayne? Valeu! Então, Gabriel, eu acho que é o seguinte, eu prefiro que, na verdade, nós tenhamos o Michael Keaton sendo Batman já no multiverso e os filmes explorem esse universo de filmes realmente que a DC tem, sabe? Eu acho que seria legal trazer o Jeff Dean Morgan aí sendo o Batman Thomas Wayne. Só que eu acho que o problema especificamente é que ele não é tão familiarizado assim pro público quanto é, por exemplo, o Michael Keaton sendo Batman, sabe? Então eu acho que o Michael Keaton é um cara que traria muito mais significado e mais chamariz, mais janela pra galera ir assistir o filme do Flash, sabe? Eu acho que seria legal talvez ter os dois, quem sabe, seria interessante, mas eu acho que assim, ter o Michael Keaton tem um significado muito maior e faz muito mais sentido na minha visão, sabe? Porque talvez para os quadrinhos, o Thomas Wayne sendo Batman ali tem um significado muito mais potente, mas eu acho que colocar o Michael Keaton como Bruce Wayne de um multiverso, eu acredito que seja muito melhor. E como você falou, abre aí um multiverso para ser explorado, né? Então eu acho que esse é o caminho basicamente pra gente seguir aí. Então é isso, meus amigos, perguntinhas respondidas. Agora eu gostaria de ver a sua opinião sobre essas perguntas, o que você acha, o que você tem aí pra me dizer, bem como se você ficou até agora, meu muito obrigado. Se você ficou até aqui nesse momento, eu gostaria que você colocasse o morceguinho do Batman, como a gente sempre tá colocando aí pra simbolizar que você esteve aqui, e eu responder também com o morceguinho, nosso código aí pra você, meu amigo, que está até este momento. Então é isso, meus amigos, não esqueça também de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever se você é novo ou nova, marcar o sininho para ser notificado de todos os vídeos, porque tem vídeo todo dia neste canal, beleza? Se você quiser deixar a tua pergunta, eu vou deixar o link das postais aqui na postagem fixa ou na descrição, dá uma olhadinha. Então é isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.